Está-me a falar de que não quer reformar-se nunca. Não. Jamais. Isso é um truque para estar vivo e bem? É. Para não desligar a máquina, não é? Eu estou ligado à máquina, de facto. Mas percebe a ideia, não é? Mas é isso. E olhar para si dá-me horizonte. Não é preciso reformarmos-nos, não é? Podemos continuar. Perfeitamente. Melhor até do que éramos antes, sabe? Então? Muitas vezes. Eu sinto-me com mais qualidade, com mais capacidade. A beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, que às vezes nem queres lembrar, que às vezes finges nem notar. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Era eu meio palmo de gente e já ele era um dos meus preferidos da televisão. A voz grave, bem timbrada, sagaz e empático para trazer as melhores conversas, formatos inovadores e um carisma que não se impunha, mas que chegava a todos. Dos mais velhos aos mais novos. Recordo-me de ficar colado ao ecrã e vê-lo no programa Já Está e a lançar a divertida rúbrica Fotomaton, os apanhados da altura, que foram trazidos pela primeira vez por ele para a televisão nacional. Lá em casa leu-se durante anos o Diário de Lisboa, o jornal onde o meu convidado começou aos 18 anos. Falo de Joaquim Letria, que foi repórter internacional na agência Associated Press, colaborou com o jornal República, esteve na preparação do número 0 do Expresso, escreveu para o Diário de Notícias, para a revista Flama e foi grande repórter da agência noticiosa ANOP. Em 1969 mudou-se para Londres para fazer jornalismo na BBC e frequentou a London School of Journalism. Depois da Revolução, voltou para Portugal para dirigir a informação da RTP. Na televisão e rádio públicas foi autor e apresentador de inúmeros programas, da informação a talk shows. Sempre com o mesmo rigor e elegância. Foi o fundador de O Jornal, O Tal e Qual e a revista Sábado, e foi porta-voz no segundo mandato de Ramalhian. Durante décadas, ensinou os mais jovens a arte de fazer bom jornalismo e a serem bons comunicadores. Como olha Joaquim Letria para os jornais, as televisões e restantes mídia atuais? O que faria diferente? O que faz falta para informar a malta? Vou querer saber. É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, Joaquim Letria, bem-vindo à beleza das pequenas coisas. Olá, Bernardo, muito obrigado. E muito obrigado por se lembrar de mim ainda, que é uma coisa... Bolas, seria espantosa. Impossível não me lembrar. Então não é? Enorme referência... minha e de muita gente que nos está a ouvir. Devo dizer que estamos a ser também ouvidos aqui presencialmente pela sua mulher, a Berta. Olá. Olá. Faz o favor de ser a minha viúva. Ai, não diga isso. Há de ser. Não diga isso. E sem ela eu não era nada hoje. Bolas. A sério. Bolas, é assim, as conversas... o lado desarrumado das conversas é o que eu mais gosto. E já que me diz isso, eu vou começar da maneira que eu não estava nada à espera, que é começar pelo amor. Sem ela, que é como é que se conheceram? A bordo de um avião, com uma asneira que ela fez, que imperdoável. Porque a Berta era hospedeira da TAP. Fui assistente de bordo durante 40 anos, sim.
Uau. E então como é que foi? Conta lá esse E episódio. Acabou. Acabou? Não, começou. Acabou como coordenadora, ou como é que se chamava? Não, supervisora. Supervisora, Senhora, exatamente. desculpe lá, senhora dona, Senhora dona, supervisora. Então, mas como é que se conheceram? Segundo sei, a Berta ia servir-lhe um chá, qualquer coisa assim, é isso? Não, o Joaquim estava a beber chá e o Joaquim bebe sempre chá com leite, que ele não fazia a mínima ideia. Os ingleses meteram-me esse vício. A tea, do you want a tea? Yes. E então? E então eu passei a repetir o café e olhei para a chávena e para mim aquilo era um café com leite e despejei-lhe café em cima do chá. De verdade se diga que ele também não se deu por achado e não disse absolutamente nada. Meu Deus. E bebeu. Foi um pingo de amor? Não, o pingo amor nunca fui, mas confesso-lhe que aquilo soube mal, mas também não quis colocar mal esta menina. Então e o que é que vos ligou aí? O que ligou aí não foi grande coisa, foi depois nós reencontrarmos. Isto foi num voo presidencial. Estava a acompanhar o Ramalhianos. Estava a acompanhar o Ramalhianos. Nosso presidente, na altura. Na altura, exatamente. Numa viagem oficial a São Tomé. E depois, à noite, depois do jantar, voltei a ver esta menina. Uma bela menina. Já vestida à paisana. Já diferente e sem me estragar nenhum chá. E o que é que vos encantou no outro? Não sei se me estará encantado logo assim, mas... Convém dizer que a viagem durou 10 dias. Pois. A Berta falava-me da voz do Joaquim. Então. Sim, e não só, não gostava da voz e conhecia o Joaquim já de outras, da televisão, obviamente. Claro. Mas era mais a ironia que ele tinha e de facto ser uma pessoa extremamente inteligente e principalmente o Joaquim tem uma qualidade que é gostar genuinamente dos outros. Isso notou-se sempre ao longo do trabalho. Isso é uma característica, Joaquim, importante para um jornalista, a empatia. Olha, eu não faço ideia porque é a primeira vez que eu ouço dizer isto. Então valeu a pena. Valeu a pena vir aqui e estar com o Bernardo e trazer-me aqui, porque é a primeira vez que eu ouço dizer isto, é verdade. E o que é que o encantou na Berta? Ela própria. No seu todo. A maneira de ser, a forma alegre e ao mesmo tempo descontraída como estava e como no fundo era. E pronto, e olha, foram 10 dias. Não é? E foram 10 dias que têm durado a vida inteira desde aí, não é? Já dura quase há 40 anos. 40 anos. Pois há 40 anos que eu sou seu fã, portanto era o que eu estava a dizer. Nós temos um filho com 35, portanto já vê ao tempo que isto demora já. Deixa-me ser piroso. É o amor também que nos move na vida, na profissão também e na vida. Eu não sei, eu leio agora muita gente a dizer isso, não é? Mas? É o amor que me move. E então? O amor move-me. Eu acho que não será o amor só que nos move. Às vezes é o inverso. No caso da Berta comigo, por exemplo, era também a maneira de pensar, a proximidade de interesses? De interesses e de ideias. Ela pensava como eu pensava, gostava do que eu gostava e eu acho que isso nos aproximou muito também. Compatibilidade. Depois vem o amor, claro. Depois vem o amor, que sim, é uma construção, não é? Depois a gente, se andar por isso, apanha-se de repente com o amor, não é? Tem sido uma viagem. Tem sido uma viagem. Começou no avião e continua. Exatamente. Bom, o Joaquim foi jornalista durante mais de 50 anos, não é? Fez um pouco de tudo nesta profissão. E eu pergunto-lhe, Joaquim, o jornalismo continua a ser uma das mais importantes lentes para olhar e interpretar o mundo? Já foi mais. Agora a lente está mais desfocada? A lente está um pouco desfocada,
eu penso que é mal utilizada por quem hoje tem que ver com o jornalismo. E, infelizmente, encontra-se muito mau jornalismo. Eu não seria sincero se não dissesse isto, mas encontro gente a fazer muito mau jornalismo e encontro gente a fazer um excelente jornalismo. Não estou de modo nenhum a generalizar, mas encontra-se gente a fazer um jornalismo que não era o jornalismo que se fazia antigamente. O que é que faz falta ao jornalismo hoje que havia antigamente? Faz falta ter uma ideia do que deve ser o jornalismo. E o que é que deve ser o jornalismo? Deve ser a visão e a proximidade das coisas para as pessoas que não têm outro modo de as entender, de as conhecer, de se aproximar dos outros e das coisas. Ajudar a refletir sobre o mundo? Ajudar a refletir sobre o mundo, a ter ideias que as não enganem, no sentido de pensarem mal. Funcionar como filtro, exatamente, como análise. Exatamente. E isso hoje, infelizmente, vê-se pouco. O que é que se vê mais então? Vê-se muito tudo isto que nós encontramos hoje com a facilidade que há e que as redes sociais, é toda... Não é que as redes sociais por si só sejam o mal de tudo, que não são. Mas contribuem bastante para aquilo que não devia ser o jornalismo, e o jornalismo acaba muito por ir atrás disso, na minha opinião. E muita gente acaba por ir porque têm dificuldades nos trabalhos que têm dificuldades nos empregos que conseguiram, têm dificuldades com os patrões que têm, e naquele tempo que nós estamos a referir, e olhando lá para trás, era diferente porque o jornalismo tinha nomes. Tinha nomes. Não era indiferente quem assinava. Não era indiferente quem o fazia, não era indiferente quem o proporcionava. Claro. Os jornais eram de pessoas. Para pessoas. E para pessoas, mas eram de pessoas. A gente sabia que o Expresso era do Dr. Balsemão. Claro. Havia uma identidade. O Diário de Lisboa era do Ruela Ramos. Fala da identidade, não é? O Século era do Pereira Rosa. Há um papel do jornalismo que importa, que não se perca, que a importância dele é enorme, e já agora convoco para aqui o jornalista Vicente Jorge Silva, que chegou a afirmar, numa conversa que eu tive com ele, neste mesmo programa, ele dizia o seguinte: a saúde cívica e mental da sociedade depende muito dos jornais. Se não estamos entregues à bicharada. Concorda? Concordo. E cada vez mais, eu acho que cada vez mais, porque cada vez é mais fácil esta entrega à bicharada. Estamos cada vez mais entregues à bicharada? Estamos, infelizmente estamos, porque... Mas eu não culpo os jovens. Eu durante muitos anos dei muitas aulas, e dei muitas aulas a gente que quis ser jornalista, e alguns que não tinham capacidade para o ser, outros que tinham capacidade para o ser, e que tiveram tremendas dificuldades para conseguir ser, e que se calhar hoje ainda não conseguiram ser, mas há dificuldades muito grandes que as pessoas não têm culpa. Não têm culpa do que ganham, não têm culpa do tempo que lhes dão para fazer as coisas. A falta de tempo. A falta de tempo, a falta de direção. Ou uma certa direção. Ou mesmo
Também, uma certa direção. também há, não é? Por aí. Também há muita falta Porque de direção. uma certa liberdade de pensamento e de ação é importante para o jornalismo, não é? Claro que é, mas tem que ser também, tem que ser conduzido, tem que ser... Bem conduzido. Não é bem conduzido, tem que ser discutido. A discussão é muito importante para o pensamento. Importante, o que é que tu fizeste, pá? Anda cá que isto não se faz assim, não é? Hoje, eu acho que hoje isso não se diz. Não se diz? Não se chama a atenção? Não se chama a atenção, não se ensina, ou não se procura ensinar. E também não os culpo, porque se calhar não sabem. Eles não sabem. Nem sonham. Nem sonham. Joaquim, o que é que o jornalismo mais lhe ensinou sobre os outros e sobre si? As pessoas. O jornalismo que me trouxe foram as pessoas. E foram as pessoas da realidade, da vida, e as pessoas que não existiam, que eram inventadas, que quando digo inventadas eu estou a pensar, eu comecei a trabalhar numa redação com um homem que começou no mesmo dia que eu, chamado Manuel da Fonseca. Não é? Sim. Os romances do Manuel da Fonseca, os poemas do Serra Maior. Começou consigo? Começou consigo? Começámos os dois no mesmo dia, no Diário de Lisboa. A trabalhar com o Urbano Tavares Rodrigues, com o José Cardoso Pires, com o Luís Tal Monteiro, está a ver? Grandes nomes. Grandes nomes do jornalismo. E da literatura. Onde as coisas não existiam. Percebe o que eu quero dizer com isto? No fundo, o que havia era aquilo que eles escreviam, aquilo que eles criavam, mas não tinha que ver com o dia-a-dia e com as coisas que nós encontrávamos. Estamos a falar também do que se chama jornalismo literário, com base nas histórias com que se confrontavam. Sim, mas não gostaria de dizer mais jornalismo literário. Eu percebo o que é que o Bernardo quer dizer, mas não é isso, não é a mesma coisa, era outra coisa. Aquilo que eles escreviam, sei lá, a Seara de Vento, do Manuel da Fonseca, dos grandes clássicos dele, sim. Não é... Aquilo é uma obra-prima e um livrinho que ele escreveu em 15 dias e que é um livro extraordinário e tudo aquilo existia, bastava ir ao Alentejo para perceber aquela realidade. E aquela realidade, mas tudo aquilo que ele ali escreveu não era assim. Não era isso, não era assim. Não era assim. Há uma criação, há uma fantasia, sim, também. Mas o jornalismo não é fantasia. Não. O bom jornalismo não é isso. Não, de maneira nenhuma. Falou-me das pessoas. Sim. E que foi o que mais aprendeu foi sobre os outros. Foi a razão que o levou ao jornalismo? Não. Eu acho que o que me levou ao jornalismo primeiro foi gostar de escrever. Gostar de escrever. E gostava de escrever, era miúdo e já gostava de escrever. E depois comecei a escrever e começaram a dizer aquelas coisas parvas que dizem aos miúdos: tu tens muito jeito e não devias deixar disso. Escreve lá e do jeitinho veio o jeitão. Devias concorrer e devias não sei o quê, aquelas coisas. Mas não foi isso que me fez ser jornalista, né? Eram as pessoas, e as pessoas foram toda a minha vida. As pessoas que eu conheci em Lisboa, sei lá. No mundo, porque foi repórter internacional, não é? No mundo, na Bolívia, em La Higuera, onde mataram o Che. Estive lá poucos dias depois. Poucos dias depois da morte de Che Guevara. Exatamente. Já agora, o que é que se recorda desse tempo histórico? Recordo-me da morte do Che por um senhor que era capitão. Curiosamente, o senhor capitão Prado, que era da Internacional Socialista. É uma coisa que hoje ninguém a recorda, mas ele era da Internacional Socialista. Era membro do MIR,
movimento de esquerda revolucionária, e matou o Che com uma rajada de metralhadora quando o Che estava doente, ferido, deitado num catre e à espera que lhe fizessem, no fundo, aquilo que o Prado acabou por fazer, que foi um gesto de evitar que sofresse mais. Como é que foi a reação das pessoas à morte de Che Guevara nessa altura? Quando chegou lá, o que é que viu? Não havia grande reação. Não havia. Não? Não havia. Não havia grande reação. Em La Paz, por exemplo, a capital, não havia grande reação. Eu, dias mais tarde, entrevistei o próprio presidente da Bolívia, o general René Barrientos, que também não reagiu. O próprio Prado, capitão Prado, que matou o Che, disse: isto é o resultado da fama e de ser popular e conhecido. E portanto, não houve uma grande reação àquilo que depois nós conheceríamos em Cuba. Exatamente. E em todo o mundo. E isso simbólico tornou-se uma referência o que o Che era e o que o Che representava e o que o Che quis ser em África e tentou ser em África. Referência da liberdade, da revolução. Tudo isso. Uma figura pop, não é? Para o mundo passou uma figura pop até hoje, não é? A representar isso. Sim, passou. Mas era um homem. Era um homem que ainda hoje recordo não o conheci pessoalmente, obviamente, mas recordo aquilo que ele deixou. Era uma marca incrível. E isso foi o jornalismo que me deu. Essa proximidade, saber quem é o Prado, entrevistar o Barrientos. Entrevistar o assassino de Che, pois. Entrevistar o Prado, que foi o assassino do Che. O Barrientos foi era o Presidente da República, e que me disse que não foi ele que mandou matar o Che. E eu acredito que não tenha sido. Mas esse privilégio de estar nos momentos cruciais onde a história estava a acontecer, aconteceu-lhe muito, não é? Durante muitos anos. Enquanto repórter. Aconteceu em muitos anos e em muitos sítios. E deu-me muita capacidade de entender o mundo, se quiser. E de entender as pessoas. E de entender as pessoas. É interessante ver aquilo que que horror. Falar com o assassino do Che, que horror. Não, falei com um homem normal. Tinha as suas motivações. Nem tinha, não terá. É tudo muito estranho, não é? É tudo muito relativo. As guerras e esses momentos. Os momentos são muito relativos. Sim. E nós julgamos coisas que depois não existiram, não foram verdadeiras. Faz-me esse sorriso sempre que fala disso, ou seja, há sempre uma zona de ficção, de ficcionada nos relatos que ficam para a história? Nem sempre. Mas às vezes sim. Mas muitas vezes sim. Muitas vezes sim. O que fica para a história não foi exatamente o que aconteceu, é a construção. Não. E não só a história, o que fica para a história é uma construção, como depois é reconstruída. E o jornalismo tem um papel nisso, de contar as coisas como elas aconteceram? Acaba por ter em livro. Em livro? Eu sempre disse isto aos meus alunos, sabe? Porque muitos tinham esse desgosto de dizer: mas, professor, a gente... E depois veja o que se passa, por exemplo, no Iraque, em Bagdá. Também estive lá. E nós falávamos sobre isso. E eles discutiam, mas veja o que é que lá se passa.
E quando é que se vai saber a verdade? Não é? Como é que se vai saber a verdade? Tudo o que foi dito acerca acerca de tudo aquilo que aconteceu em Bagdá, enfim, eu acho que tudo isso vai aparecendo com o tempo e vai aparecendo, como eu dizia, em livro. Em livro, que é quando a informação pode... Quando o tempo, é o tempo. O tempo. Vamos outra vez ao tempo. Vamos ao tempo. Sabe que na minha última conversa com o Paulo Moura, repórter e escritor, falámos muito do tempo. É muito importante o tempo. É o tempo. Para a qualidade e para a verdade, para chegar à verdade. Para a verdade. É o tempo. E acabamos por conhecer a verdade com o tempo. Pois é. E para assentar, para a espuma dos dias ir-se, a poeira ir-se e ver-se o que ficou. Sim. E o que ficou, o que aconteceu de facto. O que aconteceu de facto. O que era. Eu não posso deixar de falar para esta escalada de tensão entre Israel e a Palestina e o cenário de horror que estamos a viver em Gaza. Qual é a sua opinião sobre essa situação? Se arrasta há 73 anos. É uma coisa horrorosa. Eu estive várias vezes em Israel, estive várias vezes na faixa de Gaza. Tenho amigos e tinha amigos na faixa de Gaza e que infelizmente já cá não estão. Não morreram, não foram mortos pelos israelitas, não morreram de doença, morreram de morte natural. Mas viveram uma vida que não foi natural. Pois. E viveram uma vida sem esperança, sem futuro, sem nada. Como muitos palestinianos estão a viver. Como muitos. Eu penso naquelas crianças e realmente é horrível. As pessoas não têm uma ideia do que é viver sem pensar ou sem poder pensar no que pode ser o dia da manhã. O que é que se pode fazer, como é que eu vou viver, como é que a minha família vai sobreviver. Tudo isso é terrível. O edifício que albergava a agência Associated Press e o canal Al Jazeera o edifício foi destruído há dias, com mísseis de Israel. Já morreram muitas pessoas, crianças. Mais de 200 pessoas. Exatamente. Israel parece disposto a tudo e parece estar acima das leis internacionais. Isto já se prolonga há muitos anos, não é? Há 73 anos, como disse. E é mais. E não vejo fim nisto. Não vejo. E a mim choca-me uma coisa. Eu, naturalmente, como todos nós, somos sensíveis àquilo que o povo judeu passou na Segunda Guerra Mundial, e admitir e pensar e ter visto o que muitos judeus hoje são capazes de fazer aos palestinianos e não só aos palestinianos, a árabes, a países que vivem horrores. Mais uma vez motivados por quê? Quem faz isso contra os vizinhos do lado? Aqui é o interesse e são os interesses e é muito difícil de definir e de explicar e de entender. E de entender o nível de maldade que existe. Já agora podia que comentasse isto também. A jornalista Alexandra Lucas Coelho disse há dias sobre esta situação e ela conhece bem. Ela acompanhou pois ela conhece esta situação muito bem. Conhece bem. Ela disse: isto não é um conflito, é uma ocupação, uma anexação, uma colonização de Israel sobre a Palestina. O que é que comenta? É tudo isso verdade. É um horror. Aquilo que estão a fazer aos palestinianos e à Palestina não é inadmissível. E nós vemos
As Nações Unidas, enfim, mais ou menos sopram para o lado. O mundo está um pouco mais ou menos a soprar para o lado, não é? O Biden diz, não, logo à noite telefona ao Netanyahu e a gente vai conversar. Estão a brincar com a gente, não é? Porque não há ideia, fora daquela zona, não há ideia do que aquela gente sofre. E eu confesso, também vi o outro lado sofrer. Também vi os ataques do Hezbollah, Claro. e também estive no Líbano, também vi Também ao outro lado, sim. também vi o outro lado. Mas não estão ao mesmo nível. Nada, é impossível. A verdade é a primeira vítima numa situação de guerra e de crise. Não, eu creio que a primeira vítima são as pessoas. As pessoas. Estou-me a rir. E Não devia rir, e a mas verdade, é verdade. e a verdade contada A que já não é. a primeira vítima são as pessoas. Depois vem a verdade, há de se saber um dia. E há de se conhecer melhor um dia. Mas não é logo e não é quando a gente julga ou desejava que ela fosse conhecida. O que o levou ao jornalismo foi uma certa ideia romântica da profissão? Talvez possa chamar romântica. Foi a ideia de ser útil ao próximo, de ser útil aos outros, de informar, de dar a conhecer. E foi o que procurou fazer toda a vida? Foi. Mal umas vezes. Faz essa menos. autocrítica, mal umas vezes. Algumas vezes escrevi coisas que não teria escrito. É verdade. Não hesito em dizer isso. Embora não me arrependa de nada do que escrevi, quer dizer, em termos de consciência e de honestidade, sei que fui consciente e honesto. Isso é muito importante, a honestidade. Agora, havia coisas que eu podia ter feito melhor. Falou dos seus alunos, é uma grande referência para muita gente, mas imagino que a nova geração não saiba bem quem é, os mais novos. Como é que se apresentaria à nova geração que não o conhece? Brevemente, como é que se apresentaria profissionalmente? Quem é João Quiltria? Como é que se... Dito por ele próprio. Isso é difícil. Imagine-se perante uma plateia de jovens de 20 e tal anos. Olha, eu tive a vossa idade, trabalhei como vocês, quis ser jornalista, tentei ser jornalista, penso que não fui tão mau jornalista assim. Podia algumas vezes ter sido melhor jornalista do que fui, mas estamos aqui para juntos procurarmos ser todos bons jornalistas e fazer um bom jornalismo, porque o jornalismo hoje cada vez mais é fundamental para as pessoas conhecerem o que se passa, o que anda à nossa volta. Falámos no início das redes sociais. O jornalismo é fundamental para desmascarar isso, para as fake news, não para é? desmontar tudo isso, exatamente. As falsas notícias que andam para aí. As fake news são também uma grande história. Não é? Pois, tem história por trás, claro. Tem. Bom, o que tem muita história é o seu percurso, mais de 50 anos de profissão, 77 anos de vida, estou a dizer bem. Tá, sim, qual foi o momento profissional mais difícil da sua vida, ou um dos? O momento profissional mais tramado, mais difícil, mais levado da breca. Foi a guerra. Qual guerra? Várias, mas foi a guerra. Por exemplo? Olha, Guiné-Bissau, Moçambique, que hoje volta a sofrer de uma maneira que não dá para entender, e não dá para entender também a aparente indiferença com que tudo aquilo é encarado. E o que se passa em Cabo Delgado. Outro horror dos dias de hoje, não é? E eu conheço Cabo Delgado a pé.
fiz Cabo Delgado a pé, e dos passeios a pé por Cabo Delgado foi com o presidente Samora Machel. Quando ele voltou para assumir a presidência de Moçambique. Quando disse que esse foi um dos seus momentos mais difíceis, porque é que viu ou passou nessa altura, quando esteve lá, em Moçambique e na Guiné? Eu não fiz a tropa. Tive a sorte de ter tido poliomielite. Teve na infância, não foi? Tive, aos 10 anos de idade, tive poliomielite, portanto, quando cheguei à idade de ir à tropa, não é? Fui dispensado. E, portanto, não fiz a tropa. Nunca pensei naquela altura que mais tarde viria a conhecer a guerra como a conheci. E passei a vida a visitar guerras, sabe? Quando falo da Guiné, eu estive na Guiné em muitas situações de guerra. E de morte. E algumas de morte. E dos dois lados, o que é curioso. E que não é muito frequente encontrar. Havia situações na Guiné e em Moçambique também. Mas mais na Guiné. Diz-se que quem passa por essas situações de guerra e limite que não volta igual. Não se volta igual, Joaquim? Olha, eu vou lhe dizer como é que se volta. Volta-se com uma alegria do caraças. Ai, sim, vivo. Eu estou vivo. Exato. Onde é que está esse gin tónico que eu quero beber todo já? Eu agora, fazendo uma péssima comparação, depois da pandemia também andamos todos a sonhar com brindes. Mas agora repara, por um outro lado, a minha franqueza. Mas é isto. A gente... voltamos vivos. E isto mesmo pensando nos 3 ou 4 que, infelizmente, pois, porque eu falo não deixámos lá, mas caíram lá. Eu falo dos traumas, não é? Não são traumas, é a guerra. Isso é outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. Os traumas, há muita gente que sofre e que depois tem a recordação e o sofrimento, mas é a guerra. E lá está. O que é que a gente pode fazer? Que chatice, não é? Chatice, isso existir. Exato, mas é muito importante estarem lá jornalistas, não é? É importante estarem lá jornalistas. Se não tivessem. Mesmo assim, estando jornalistas. Estava nessa altura, quando esteve na Guiné e em Moçambique, numa altura de guerra, estava a reportar para onde? Para a Associated Press. Associated Press, sobretudo, e também para o Diário de Lisboa, mas o Diário de Lisboa menos, porque a censura não deixava sair nada. Portanto, o lápis azul. Agora a Associated Press, sim. Então vamos falar do outro lado, o momento mais feliz. Qual foi conte-me um dos momentos mais felizes do seu percurso profissional? Saber que houve um golpe de Estado em Portugal e não saber para que lado é que aquilo era. Em 25 de abril de 74. Exato. Eu não estava... Estava em Londres. Vivia em Londres nessa altura, mas estava a portar-me mal. Não havia ainda aberta. Não faça esse olhar. Então estava-se a portar bem, não é? Não, estava-me a portar mal, porque era um homem casado, pai de uma criança, e estava a portar-me mal com uma colega de profissão grega que trabalhava também na BBC. E viram-se gregos para se... Não, ela, coitada, já tinha passado pelos coronéis na Grécia. E eu soube o que estava aqui a passar-se e não percebi nada. Ainda por cima não podia voltar porque eu estava em Kitzbühel. Estava na BBC nesses tempos. Também é um momento profissional feliz, não é? É um dos momentos mais felizes nesse aspecto. Enquanto jornalista da BBC. Sim. Não, foi, no conjunto foi um momento feliz. Eu diria, foram uns anos muito
muito felizes e muito, muito agradáveis de passar. O que é que mais aprendeu nesses tempos na BBC? Fazia-se jornalismo, talvez com... Olha, aprendi muito a fazer entrevistas. Foi aí, na BBC, que aprendeu? Eu acho que já sabia, mas vi muitas entrevistas excepcionais e muito bem feitas. E aprendi muito, e aprendi como falar com as pessoas, como fazer entrevistas, ao contrário do que nós vemos aqui, muitas vezes, que não são entrevistas, são atos que não levam a lado nenhum e que não trazem informação para quem está à espera de ficar a saber alguma coisa, e que infelizmente não fica. Mas na BBC aprendi muito isso, e aprendi depois como é que, com uma grande maestria, manipula a informação. Pois. É uma arma que mal usada, não é? Mal usada ou bem usada? Depende da perspectiva. A BBC usava muito bem. Para manipular? Mas a manipular. A BBC nunca mentiu. Eu trabalhei meia dúzia de anos na BBC. Nunca vi, e não posso dizer, que alguma vez a BBC mentiu, ou que faltou à verdade. Mas omitiu. Anda lá perto, omitiu, não é? Eu deixo é o chamado, claro, às vezes é criar o acontecimento para a direita e esquece o que está para a esquerda e aí faz... É omitir. E é muito bem feito. É muito inteligente e é muito bem feito. Mas isso é bom jornalismo, Joaquim? Não é. Claro que não é. Entretanto, regressa em 74 para celebrar o 25 de Abril e assumir a direção de informação da RTP, não é? Sim. Quis vir para testemunhar um momento importante da nossa história. Para já fui convidado, não é, para vir. O que me deixou muito, muito feliz, porque ainda por cima fui convidado por um homem que eu estimava muito, que era o Álvaro Guerra, escritor e jornalista também, que teve que ver com a criação da República, da segunda fase da República, etc. E é ele que dirige a informação da RTP e que no fundo, me vai buscar a Londres para eu vir fazer esse trabalho. Pouco tempo depois começam os famosos programas de debate que traz, não é? E debate político para a RTP. E dessa época ficou célebre o famoso debate Cunhal-Soares, no programa Responder ao País, correto? E pelo que sei conseguiu esse debate com uma mentira. Sim. Ou uma pequena mentira, não foi? Uma pequena grande. Uma pequena grande, eu menti aos dois. Portanto, mentiu a Cunhal e a Soares? Menti a Cunhal e a Soares. Dizendo? Menti muito bem. A dizer o quê? A dizer que, olha, se o senhor não aceita, eu vou dizer que não aceitou. Ao outro? Não, vou dizer publicamente que o senhor não aceitou. Porque o doutor Soares já aceitou. Ou o doutor Álvaro Cunhal já aceitou. Portanto, eu disse a um e a outro que já tinham aceito. E nenhum dos dois quis ficar atrás? Nenhum quis dizer que Cunhal tem medo de Soares ou Soares tem medo de Cunhal. Esse foi o meu truque. Soube jogar com... Que não é honesto, mas soube bem. Sobretudo depois de os ver sentados, fiquei muito feliz. Para a história ficou a frase de Cunhal: olhe que não, doutor, olhe que não. Recordo que Mário Soares explicava que queria instaurar em Portugal uma sociedade socialista, mas em liberdade, respeitando os direitos do homem, e que não faria uma revolução nem iria para um socialismo que transforme o país numa ditadura. E rematou com a frase: o que o Partido Comunista deu provas durante estes meses é que quer transformar o país numa ditadura. Álvaro Cunhal coçou a orelha,
sorriu e disse: olhe que não, doutor, olhe que não, e tirou notas. O Sr. Cunhal diz-me o Partido Socialista tem que escolher entre o bloco revolucionário, como diz, ou o bloco, ou o outro bloco, o bloco da reação. Da reação. Da direita. Ora, o Partido Socialista já escolheu o seu campo desde sempre. O Partido Socialista é um partido de esquerda. Quer instaurar em Portugal uma sociedade socialista, portanto uma sociedade sem classes, mas em liberdade, mas respeitando os direitos do homem, mas através da democracia e do consenso popular majoritário. Não fará uma revolução, nem irá para um socialismo que transforma este país numa ditadura. E o que o Partido Comunista deu provas durante estes meses é que quer transformar este país numa ditadura. E existem imensos. Bom, este foi o momento de debate político mais longo do nosso país. Foram 2 horas e 40 minutos, pelo que sei. Perto de 3 horas. Perto de 3 horas, imagine-se, não é? Foi a 6 de novembro de 75. Com o país todo a ver. Com o país. Depois foram mais de 3 milhões de portugueses. Como é que se recorda deste momento? Recordo-me de uma maneira fantástica, porque me deu muito gozo fazer aquele programa e outros. Não foi só esse. Mas este foi histórico. Foi porque era o confronto dos dois e era muito importante naquela altura porque estávamos em vésperas de eleições. E, no fundo, que sociedade um e outro queriam construir em Portugal. A resposta, a pergunta era muito simples. E tinha acabado de acontecer o 25 de Abril, havia este espírito novo de construção da democracia, não é? E estavam estes 2 grandes protagonistas políticos, não é? Soares e Cunhal. Sim. Com olhares diferentes para o país. Sim. Eu diria com atitudes diferentes para o país, embora os olhares por vezes não eram assim tão diferentes. Não eram assim tão diferentes? Não, eu penso que não. Soares, o debate correu-lhe bem, não é? Porque venceu as eleições. Acha que Cunhal perdeu nesse debate? Não, eu acho que não. Eu acho que o Cunhal não perdeu. E acho que o Soares ganhou porque tem uma vantagem tremenda, que é dizer às pessoas aquilo que as pessoas queriam ouvir. Foi político. Foi político, exatamente. O Álvaro Cunhal foi aquilo que sempre foi. Foi quem ele era e disse o que ele pensava e o que queria dizer, e isso disse. Mas se me disser pela política, claro que o Soares ganhou. Ganhou. Qual era a mais-valia de cada um? Qual era o trunfo de cada um? Eu penso que o trunfo era este, todos queriam um país à Europa Ocidental, não é? O país também queria isso, e o Dr. Mário Soares foi esse país que lhes vendeu. E Cunhal vendeu pior essa ideia? Não, o Cunhal o que disse foi que não queria uma coisa diferente, não é? Pronto, isto é depois do que se tinha passado, não é? Depois de uma ditadura não é a melhor frase, não é? Não, mas o que ele não se distinguiu Não se distinguiu de Soares? Não. Ou se quiser foi mais verdadeiro, na minha opinião. Cunhal foi mais verdadeiro e Soares foi melhor jogador. Exatamente. E isso é muito importante e determinante em política. Bom, nós vemos isso ainda hoje, não é? Em quem é que votou já agora? Nessa altura? Sim. Eu acho que votei no Cunhal. Votou no Cunhal? Acho que votei no Cunhal. Porquê? Porque era mais genuíno? Porque era na mais sua opinião? Verdadeiro, na minha opinião. E porque nunca disse isto, né? O voto era secreto. Mas porque
Não era só isso, pá. Havia outra coisa, havia muita coisa que não era verdade, contra o Cunhal e contra o Partido Comunista. Eu tinha sido... Alegações. Sim, mas eu tinha sido do Partido Comunista Pois é. até o Partido Comunista concordar com a invasão da Checoslováquia. Pronto. Mas fui comunista e nunca disse que não, nunca o recusei e sempre aprendi muito com muita gente comunista nessa altura e eu acho que o Cunhal foi verdadeiro. O Soares vendeu aquilo que as pessoas queriam ouvir e vendeu muito bem, não lhe tiro o mérito. Deixe-me lhe perguntar uma coisa. Acha que Mário Soares foi um bom presidente? No primeiro mandato nem por isso, no segundo já melhorou um bocado, sim, mas isso é melhor perguntar ao jornal Almalianos. Já lá vamos também. Olhando para o seu percurso, percebe-se que sempre foi um espírito inquieto, indomável, livre. Se não concordar, diga-me. Isso sou eu? O Joaquim Letria. Sim, o Joaquim Letria é sou, o Joaquim que está aqui à minha frente. Não se acomodar aos cargos e funções, saiu da RTP para fundar o jornal. E em 1979 regressa à RTP com o programa Tal e Qual, um programa de informação e entretenimento que marcou, e também foi com esse programa que foi despedido numa versão oficial porque incomodou a Igreja. O que não era verdade. O que não foi verdade. O que não era verdade, eu quando afirmo isto agora, sei isto pela boca do cardeal na altura, do António Ribeiro. Nunca a Igreja falou em incómodos, nem nada disso. O Joaquim estava a incomodar quem? Eu penso que estava a incomodar, tanto quanto eu sei, aquele que me despediu, que foi o Vítor da Cunha Rego, que era o presidente da RTP. E porquê que o incomodava com o programa Tal e Qual? Se quer que lhe diga, não faço ideia. Porque não faço ideia, porque não vejo motivo para... Mas era um programa que incomodava, o programa Tal e Qual? Possivelmente não fazia às vontades. Não fazia fretes. Não fazia fretes. E isso é o suficiente para não ser bem querido. E também, possivelmente, o Dr. Vítor da Cunha Rego não gostava de mim, porque eu tinha-o conhecido no Brasil, esta coisa da gente ter uns anos. Não é? Eu conheci-o no Brasil, no Nordeste, a fazer uma coisa que ele dizia que não tinha feito, e ele dizia que era uma coisa que eu não... Havia gente, incluindo o Miguel Urbano Rodrigues, que dizia que ele não tinha feito. De maneira que, digamos que eu era ali não estava ali a fazer nada, não é? Sendo que por diversas vezes ao longo do seu percurso sofreu uma certa fatura por não fazer fretes e que algumas vezes o quiseram apagar do retrato. Senti sempre. Sinto hoje ainda. Ainda hoje? Sim. O que é que sente? Quer dizer, hoje eu sinto que tenho a idade que tenho, mas que ainda sou capaz de fazer alguma coisinha. Há pouco soprava que gostaria de voltar à rádio. Não, eu que tenho saudades da rádio. Tem saudades da rádio. Não disse que queria voltar à rádio, mas... Estou a adiantar-me. Mas tenho saudades da rádio. Agora, eu digo-lhe uma coisa, se não fosse um amigo meu, chamado José Luís Manso Preto, dirige um jornal digital, que é o Minho Digital, eu não escrevia todas as semanas como há 4 anos estou a escrever. É importante para si não deixar a escrita nunca? É. Porque é uma disciplina, é um obrigar a pensar, é encarar as coisas
Escreve uma vez por semana? Escrevo uma vez por semana. E se escreve sobre o quê? Tudo. O que eu quiser. Recentemente escreveu sobre o quê nas suas últimas crónicas? Olha, escrevi nas minhas últimas crónicas, escrevi sobre tanta coisa. Escrevi sobre política internacional, já falámos aqui, Israel, Palestina, etc. Mas política nacional também escrevo. É um músculo que não quer perder, a escrita, a reflexão, a crónica, neste caso. É. Jornalista uma vez, jornalista para sempre, é isso? Não sei, isso não sei. Isso não digo, não me atrevo a dizer, porque alguns mais valia que não fossem. Verdade. E se calhar até eu, não é? Mas realmente essa do músculo, eu fiz muita fisioterapia por causa da polio, não é? De maneira que aprendi a fazer muito exercício. E eu acho que aquilo é um exercício, que aquilo é uma disciplina que me obriga a saber o dia em que eu tenho que mandar a crónica, a ler os jornais e a ler as coisas de outra maneira. Está-me a falar de que não quer reformar-se nunca. Não. Jamais. Isso é um truque para estar vivo e bem? É. Para não desligar a máquina, não é? Eu estou ligado à máquina, de facto. Mas percebe a ideia, não é? Mas é isso, o Bernardo foi mesmo lá ao sítio. Parabéns. É isso. É que eu normalmente neste programa pergunto quais são os seus fantasmas e eu vou-lhe perguntar assim. Um dos meus fantasmas, e vou aqui expor-me, e eu que sou bem mais novo, é a velhice e a reforma, por outras razões. E olhar para si dá-me horizonte. Não é preciso reformarmos-nos, não é? Podemos continuar. Perfeitamente. Melhor até do que éramos antes, sabe? Então? Muitas vezes eu sinto-me com mais qualidade, com mais capacidade. Está aqui uma leitora. É verdade. Quero comentar aberta. É a minha primeira leitora, porque muitas vezes eu pergunto, lê lá, normalmente faço isto, mas isto já vem do princípio. É uma coisa que hoje se perdeu nas redações, que é pedir ao gajo do lado para ler. Eu também ler lá isto aqui. Ter um olhar, não é? Exatamente. Não ser um canal direto. Não ser um canal direto. A Berta é a primeira leitora do Joaquim. Muitas vezes. Sou. Quase sempre. E gosta de ler o Joaquim? Gosto. Continua a admirar o Joaquim enquanto profissional? Claro que sim. Isso é uma das bases também para o amor. Tenho pena muitas vezes que ele não... Por exemplo, ele escreve crónicas, mas tem livros publicados com histórias lindíssimas e tenho muita pena que ele já não vá por esse caminho, porque aquelas histórias... O quê? Contos? Os contos, principalmente. Contos da vida real sobre... Muitas vezes não, mas tem livros de contos lindíssimos e neste momento não faz isso, e é uma pena. Vale a pena. Ele diz sempre que não vale a pena, mas eu não vale a pena. Eu não acredito. Vale a pena. Não tem... Não falo. É que primeiro tem que andar atrás de um editor. Para já descobrir um editor. Depois andar atrás do editor. Depois, não vale a pena. Depois, normalmente, também, e o Bernardo sabe isso melhor que eu, está mais dentro do mercado, hoje ninguém paga a ninguém, não é? Ou quase ninguém. Verdade. Portanto, eu não é pelo dinheiro, é pela, como é que eu ia dizer, é pela dignidade, não é? Nunca, foi sempre um valor que... Bom, nem que seja 5 euros. Não facilitar nas borlas, não é? Exatamente. Falámos dos anticorpos, alguns que ganhou, e eu chamo aqui à conversa outra questão que Almeida Garrett dizia: o país é pequeno e a gente que nele vive também não é grande. Eu pergunto, continuamos a ter muita inveja uns dos outros?
E sofreu muita inveja. Não sofri porque não dava essa importância. Mas aturei. Sofrer não será mais de aturar. Aturar invejas. Aturei muitas invejas. Como é que se defendeu dessas invejas? Ainda hoje aturo algumas invejas. Como é que se defendeu? Olha, ao princípio ficava surpreendidíssimo, não é? E não percebia. Porque normalmente, e o Bernardo já naturalmente já deve ter descoberto isso, as primeiras invejas que mais nos magoam são aquelas que vêm de gente que nós não estamos à espera. Dos amigos, das pessoas mais próximas. Ou de quem nos deve algum favor, Pois. geralmente. E aí a gente diz, mas este gajo faz-me isto. Não, e às vezes dos amigos, quando os amigos são aqueles que se devem orgulhar das nossas vitórias. Exatamente. É triste quando não se orgulham, não é? Mas portanto... Já passou por isso. Com esta idade, 77 anos, 50 anos de profissão, já viu? Imagine. Pois, imagino. Olha, ia pedir-lhe, eu pedi-lhe para trazer algo para nos ler. Sim. E o Joaquim trouxe uma crónica, não é? Sim. Uma crónica de um É a colega crónica seu e de amigo. um camarada meu da redação do Diário de Lisboa, que é talvez, para mim, a crónica mais bonita que aquele jornal que foi o Diário de Lisboa, mas que mais do que aquele jornal que a imprensa publicou. Eu acho esta crónica fantástica. Há que a situar, senão as pessoas não entendem. Crónica de Pedro Alvim, Sim. poeta e jornalista. Sim. Do Diário de Lisboa. Do Diário de Lisboa. E a crónica chama-se Os Mortos e os Fósforos. Isto tenho aqui a situar. Isto são as cheias de 67. 1967. E é uma crónica sobre isso. Porque eu e o Pedro Alvim trabalhámos juntos numa coisa terrível, que era contrariar a censura, e neste caso o Ministério do Interior, que é o equivalente ao atual Ministério da Administração Interna, que dizia que os nossos números não estavam certos, números de mortos. E as cheias de 67 mataram praticamente cerca de 700 pessoas. Uma tragédia pelo país brutal. todo, mas principalmente na Grande Lisboa e no Ribatejo. E o que é que acontecia? O governo contrariava o não queria falar nisso. Não queria, sobretudo reduzir o impacto Queria branquear a situação. Sim. E esta crónica fala disso. Esta crónica faz uma coisa que eu e o Pedro Alvim andámos a fazer para desmentir o governo, foi a contar mortos. Uau. Jornalismo. Jornalismo. Que é testemunhar a realidade. Não é? Andámos a contar mortos. Ele por um lado, eu no outro, quartéis de bombeiros, quartéis, etc. E o Pedro Alvim escreveu esta crónica que eu não consigo resistir. Vamos a isto. E é assim, é os mortos e os fósforos. Era ao cair da tarde e havia mortos. Todos muito juntos, enlameados e compridos. Alinhados, distanciados para sempre, ali aguardando o arrumo definitivo. Era ali no cimento frio de um quartel de bombeiros, no fim de um domingo de inverno. Eu estava ao telefone, um telefone de moedas de 5 tostões, a dar para o jornal o número de mortos, os seus nomes e as suas idades. Ia escurecendo, eu já não via os nomes escritos à pressa, abreviados, secos. Um bombeiro, uma pilha nas mãos, tentava auxiliar a minha leitura, uma leitura triste, sincopada, hesitante, de quando em quando. Sabia que tinha os mortos todos atrás de mim, indiferentes,
quietos, não se importando absolutamente nada que lhes trocasse os nomes. Mas eu não queria. Cometer o mínimo erro, o mais pequeno deslize. Se tu és João, dizia para mim, é João. E se o teu nome é Mário, o teu nome será Mário. E caso te chames Rosa, não te chamarei Lucília. E teimava em ser exato. Pedia ao bombeiro que mantivesse o foco da pilha sobre o papel em que tinha escrito os nomes dos mortos e carregava nas moedas de 5 tostões, mantinha a ligação telefónica, identificava-os um a um. O tempo passava sem luz elétrica, eu estava sempre ali ao telefone e os familiares dos mortos iam entrando, que longa fila, identificavam os mortos, os nomes dos mortos eram dados e eu dava os nomes dos mortos ao jornal. Ouvia o choro dos vivos, ouvia o silêncio dos cadáveres, ouvia a noite lá fora. Depressa, diziam-me do jornal, depressa que é para a 3ª edição. E iam-me faltando as moedas de 5 tostões. Eu sentia-me aflito, pedia que me trocassem moedas, 5, 10 escudos. E os nomes dos mortos continuavam na minha boca, lidos um a um, o mais exatamente possível, como um preto de homenagem, como um choro. Chegavam aos meus ouvidos pormenores da tragédia, da chuva, da lama. Eu carregava nas moedas de 5 tostões. Afligia-me o desaparecimento contínuo e automatizado. Ia lendo os nomes dos mortos à luz da pilha. Escuridão total. Acabou-se a carga, disse o bombeiro. O suor tomou-me o corpo todo. Os meus dedos amarfanhavam o papel com os nomes dos mortos ainda não transmitidos. E agora? Agora que a pilha tinha dado de si, o que fazer? Acendam fósforos, gritei eu. Acendam estes fósforos. E assim foi. À chama tremida do enxofre, dos fósforos, acesos um a um, fui lendo o nome dos mortos que estavam ainda no papel, sem o mais pequeno deslize. Tu és João, dizia para mim, é João. E se o teu nome é Mário, o teu nome será Mário. E caso te chames Rosa, não te chamarei Lucília. Quando finalmente abandonei o telefone, ganhei a rua, respirei a noite, apeteceu-me loucamente um cigarro que me torvasse, um cigarro para esquecer aquilo tudo. Meti os pulmões ansiosos, um cigarro na boca, mas não pude fumar, não pude acender o cigarro. Os mortos tinham queimado todos os meus fósforos. Pedro Alvim, 1967. Obrigado. Não, é pena, sabe? Muito obrigado. Belissimamente lido, com toda a verdade, e há a prova de que o jornalismo pode ser verdade, pode ser emoção, pode ser humanidade, não é? Tem que ser. Tem de ser. Quando não for, não é jornalismo. É outra coisa. É outra coisa. É só outra coisa. É só outra coisa. Também não pode ser só senão senão... Sim, claro. Não, Claro, mas esta é uma forma muito importante de chegar aos outros. Repare, eu estou-lhe a falar e a ler uma coisa de 1967, escrito por um camarada de redação, Pedro Alvim, que era poeta, era do Porto. O seu amigo. Era meu amigo e acho que fui sempre amigo dele.
até infelizmente falecer. Faleceu muito cedo e falecia-se muito cedo também naqueles tempos. Fumava-se muito. Fumava-se muito. Não foi disso. Sim. Não foi disso que infelizmente ele partiu. Mas esta crónica é uma homenagem que eu lhe presto e que eu penso que não é só o Pedro Alvim, é o jornalismo e é tudo o que aqui está, que no fundo é bem mais simples e nos diz mais do que aquilo que nós podemos andar à procura. Obrigado, muito obrigado por este momento, mesmo. Vou dar aqui uma viravolta para outro tipo de emoção que nos proporcionou, que é o humor, não é? Através dos apanhados, o Fotomaton, outros para trás no programa anterior, que era o Já Está, o Tal e Qual. Foi um arroz na época trazer apanhados para a televisão. Foi um arroz de várias maneiras, porque a RTP não queria que eu fizesse aquilo. Não, porque achava uma coisa simples. Achava que os portugueses, eu dizia, lá este gajo vem de Londres, julga que chega aqui tem a mania e chega aqui e faz isto. Tu fazes isto e os gajos partem a câmara, o material, partem tudo. Não é? Os portugueses eram selvagens para a RTP. Eu dizia, não partem nada, vamos lá e pronto. E olha, nunca pus no ar uma única situação que não tenha sido autorizada por escrito. Pois, claro. Por escrito. Respeitar, claro, as pessoas autorizarem. Depois lhe explicar, olha, isto é para isto assim. Houve assim coisas incríveis que se passaram, alguma que lhe tenha ficado na cabeça de momentos. Tantas. Sei lá, eram muitas partidas, eram partidas entre adultos. Não é? As mais simples, as pequenas coisas. A beleza das pequenas coisas. Era uma coisa fantástica. E o que é que mais gostava naquilo, no formato apanhados? É apanhar as pessoas quando não estão à espera de ser vistas? Havia uma coisa que por um lado me dava prazer, mas por outro lado me dava uma raiva terrível, é verdade, que era a mentira, a facilidade com que as pessoas mentem. Então, quando são apanhadas... Não, para não deixar de aparecer na televisão. Então. Eu dou-lhe um exemplo. Avenida de Berna, nós tínhamos os nossos atores, que era o Manolo Velho e o Carlos Leite, Carlos Matos. Guilherme Leite. E o Guilherme Leite também, não é? O Guilherme Leite é mais tarde. Sim, mas apareceu também. Mas também. Mas, e pronto, mas neste caso era o Carlos e o Manolo. E então, um deles fazia de repórter da RTP, telejornal, que interpelava uma pessoa que ia a passar na rua e dizia, olha, senhor, desculpe, nós somos do telejornal, caiu ali uma senhora daquele terceiro andar, nós chegámos tarde, já não conseguimos apanhar, mas se o senhor não se importasse, dizia como se tivesse visto. E as pessoas iam nessa? À vontade. E era porque queriam aparecer os tais 5 minutos de fama, e depois aparecia o outro ator nosso, que dizia, o quê? Aquilo, não foi nada disso, não foi assim, foi o gajo que se atirou. Não foi uma mulher, foi um homem. Foi um homem, e estava a pregar uma coisa em cima de um banco. E as pessoas não se ficavam? Não, as pessoas, estava a dizer o quê? Então eu vi. E veio a ambulância e tudo. Então, isso é genial. De facto, isso é outro nível de apanhados que mas é em tudo, era em tudo. E eu acabei por perceber a razão de ser disto e o porquê de... E qual é a razão de ser disto? Se me descobrem que eu estou a mentir... careca tem que mentir até o fim, não é? Tiram-me da televisão, não apareço logo na televisão. E havia esse fascínio na altura, muito. Se agora existe. Então não era. Na altura era mesmo um acontecimento, aparecer na caixinha mágica. Para o próprio.
Só houve um que não autorizou. Um. Um. E talvez porque... E talvez porque era uma vergonha. Uma vergonha que Não, passou. uma vergonha, não era uma vergonha, mas ele achou que era uma jovem muito bem parecida, aquilo que se chamaria hoje uma boa zona, Aham. e que tinha uma mala com 80 quilos de pesos lá dentro. E nós tínhamos a moça com a mala de 80 quilos, mandava parar um táxi, que era nosso também, e que pedia para... O senhor ajuda-me a pôr ali a mala? Eu, com certeza. Então. Bom, e depois era a figura ridícula, de facto. Da pessoa que não conseguiu levantar a mala. Que mal conseguia levantar. Que não queria fazer má figura perante a mas atrás da menina, que por sua vez, mulher. Cada vez era mais cativante. Né? E era uma coisa, não imagina. Só houve um destes senhores que não quis expor-se ao ridículo. Levou inclusive a mulher. Nós levámos a mulher lá para ver aquilo. Porque ele fazia aquilo com tanta graça. Nós quisemos e explicámos e dissemos, mas a sua mulher, olha, nós falamos com a sua mulher e fomos falar com a mulher, percebeu perfeitamente também, mas ele fartou-se de rir. Ele não queria. Não, sabe porquê? Que é fantástico também. Pois está bem, a minha mulher não se importa, mas e depois os meus colegas lá no escritório, o que é que vão dizer? Pois é. Pois é. Outra. Aquilo era muito engraçado para descobrir no fundo as coisas que as pessoas têm medo, ou não gostam, ou não querem. E aqueles inusitados, quando as pessoas não estão à espera de ser apanhadas, não é? Quando não... Bom, isso havia aquele dedo, claro. O dedo no café. Mas traga um café quentinho assim como deste senhor. E metia o dedo no café. É. Isso é um formato importado de Inglaterra, não é? E americano também, pelo que sei, lembro-me disso. O Candid Camera. Isso é americano. O Candid Camera era americano. Era. Os ingleses faziam muito melhor que os americanos. Pronto. Mas as ideias eram outras. E nós aqui era uma equipa. Também adaptou. Não era só o Joaquim. Muitas foram. Mas muitas vieram da sua cabeça. Muitas. Deixe-me falar de outras ideias e com humor também. No caso, Marcelo Rebelo de Sousa, outra curiosidade no seu percurso foi ter estado na campanha de Marcelo Rebelo de Sousa à Câmara de Lisboa em 1989. Com muito gosto. E o que eu lhe pergunto é se o presidente Marcelo está muito diferente desse Marcelo dos anos 80, quando se atirou ao Tejo para ganhar umas eleições. Não, essa história do atirar ao Tejo eu acho que foi sempre mal interpretada. Então? Não, porque o Marcelo, a intenção de se atirar ao Tejo era a melhor. Isso não era chamar a atenção das pessoas. E dos mídias e das televisões? Mas era da atenção das pessoas para a poluição no rio. Sim, claro. E isso transformou-se numa coisa, não é? Sim, mas ele sabia que estava a fazer algo muito inusitado, claro, para um político, não é? Também foi chofé de praça. Também foi chofé de praça. E essas imagens de volta e meia aparecem. Essas imagens eram muito Marcelo, mas eram algumas minhas. Dê-me por exemplo. Estas duas, por exemplo. Foram suas? Sim. Qual? O rio, o motorista de praça. Sim, a ideia de Marcelo se atirar ao rio e de conduzir um táxi foram ideias suas? E o convencimento também, porque nem sempre era fácil. Ele alinhava, porque ele tem uma dose de loucura também, não é? Não era assim tão... Não era tão afoito como é dado a pessoa. É menos maluco do que julgo. Mas eu repito a pergunta, que é o atual presidente tem parecenças a esse Marcelo da altura? Ou está muito diferente? Tem os anos todos em cima, mas tem parecenças. O que é que se mantém desse Marcelo do Tejo e do carro de praça? O animal prazer, político. E o gosto de surpreender as pessoas. O gosto de surpreender as pessoas.
que eu acho que ele ainda tem, com as selfies, com tudo aquilo que a gente o vê fazer. O saber chegar às pessoas. Não, isso é o saber chegar. Mas além disso, é o saber chegar e podia ser um chato. Mas não, ele sabe chegar e não é chato. É um tipo divertido. Marcelo Rebelo de Sousa é um bom presidente? É um excelente presidente. Tem sido, penso eu, a sorte que nós tivemos nos últimos anos. Que nos saiu na rifa foi o Marcelo. Quem foi o nosso melhor presidente da República? Eu diria que foi o António dos Santos Ramalhianos. Pois, foi assessor foi porta-voz. Porta-voz, pois foi foi porta-voz de Ramalhianos. Não houve outro porta-voz. Não houve outro. Nunca em Portugal houve um porta-voz. E de um presidente ainda menos. O que é que distingue e distinguia Ramalhianos enquanto presidente que os outros não tinham? A seriedade, a honestidade mas principalmente estas duas: seriedade, a honestidade e a vontade de cumprir e de fazer as coisas que as pessoas precisam que façam por elas. Há pouca seriedade na política e nos políticos que estão no poder hoje em dia? Em alguns há, infelizmente. Noutros não. Noutros não. Eu tenho um maior respeito pela política e penso que a política é uma atividade nobre e digna e muito importante para todos nós. Agora, que há alguns que de facto são muito pouco sérios, e alguns que não são pouco sérios, mas não sabem estar, também há. E isso agora parece o Ricardo Aruz Pereira, gente que não sabe estar. Vamos dar música à nossa conversa. Quais são as músicas que nos trouxe para ouvirmos? Não sei por onde é que quer começar. Comece por onde quiser. Então vou começar por uma que desde pequeno, que é uma música que me fascina e que é o concerto para clarinete e orquestra do Mozart. Não vamos dar-lhe o concerto todo, não vou fazer essa. Então vamos ouvir um trecho que queira de Mozart. Vamos ouvir. Muito bem. E mais? Podemos ouvir o Zé Mário Branco. Adoro essa música. Meu querido amigo. Inquietação. Vamos ouvir, adoro este tema. Inquietação de José Mário Branco. O Zé Mário é uma pessoa muito especial. Vamos ouvir. E para mim também é uma pessoa muito especial. José Mário Branco, Inquietação. A contas com o bem que tu me fazes, a contas com o mal porque passei, com tantas guerras que travei, já não sei fazer as pazes. São flores aos bilhões entre ruínas, meu peito feito campo de batalha. Cada alvorada que me ensinas, oiro em pó que o vento espalha. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Maravilha, porque esta escolha, Inquietação? Porque gosto muito do Zé Mário Branco, gosto das canções do Zé Mário Branco e porque a inquietação é uma coisa que deve estar sempre presente. E que o acompanhou sempre, não é? E a mim acompanhou-me sempre, exatamente. Terceira música. Vamos a Bella Ciao. Bella Ciao, que canção popular italiana, não é? Que se tornou muito conhecida com a série Casa de Papel, não é? Exatamente, é uma canção do século XIX. É uma canção camponesa, uma canção de mulheres camponesas, de Via Emília, salvo erro.
E tornou-se conhecida, ainda bem, tornou-se conhecida, mas foi atribuída como se fosse o indicativo daquela série espanhola que A teve Casa de Papel. um grande sucesso, com justificação, que foi A Casa de Papel. Vamos ouvir então Bella Ciao. Bella Ciao. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna. Muito bem. Boas escolhas. Obrigado. Já agora, estava-lhe a perguntar o que é que lê para se manter informado hoje em dia? Já que tem um olhar crítico perante o que se escreve. Leio muita coisa. E penso que... Por exemplo? New York Times, cada vez acredito menos neles, infelizmente. Mas leio. Washington Post, acredito mais. E leio. O Monde, leio. Isso é uma coisa que me ficou do Diário de Lisboa, porque nós traduzíamos o Monde e tínhamos um acordo com o Monde. E depois gosto de ler. Olha, os espanhóis têm o El País. Leio muito aquela edição brasileira do El País. Leio bastante. Porque eu penso cada vez mais que se nós não cruzarmos a informação hoje, não sabemos verdadeiramente o que se passa. E o que é que o faz virar a página de um jornal com alguma irritação? Bastante. Alguns jornais portugueses, a opinião. A opinião deles, dos cronistas? Ou... Os comentadores. Comentadores. Sim, há muita gente. Bancada? Há muita gente a comentar, não devia comentar. Sobre tudo, não é? Pois, não. Sobre tudo e sobre nada. Não devia comentar. Não devia comentar. Também os há bons cronistas. Claro que há. Cronistas, há excelentes cronistas. E pronto, há de tudo. Como chapéus, não é? Agora menos, não é? Como é que são os seus dias hoje? O que pode ser um dia para si? Um dia para mim hoje é cada vez mais triste. Não. As pessoas vão tendo menos que fazer. Tem as suas crónicas, tem a Berta. Sim, claro, mas há coisas que não preenchem inteiramente um dia, não é? Como preenchiam. Então deixa-me perguntar-lhe assim, qual o pecado, e usando sendo provocador nesta palavra, que mais lhe interessa continuar a praticar? É difícil. Pois. Não estamos aqui para facilidades. Pois. Não, o pecado mais me interessa praticar é... A Berta ri-se. Isto. Joaquim ri-se. Da gula? Da gula? O pecado da gula. A gula, sim. O Joaquim parecia que estava a pensar noutro. Quer dizer... Estão a passar vários na cabeça, não posso dizer. Não, pode ser, sei lá, carne. A luxúria, é isso? A luxúria. A luxúria e a gula. Olha que gostam. Se trazemos aqui um prato cheio, com luxúria e gula, já se fazem umas boas férias. Jesus. Não é? Então não é? É uma barrigada de boa vida. Caramba. Upa. Assim até aos 100, pá. Não é? Com luxúria e gula, chega-se aos 100. Oh, à vontade. Temos aqui a lição Joaquim Letria. Muito bem. Vive mais no presente, no passado ou no futuro? Vivo mais no presente. Vivo muito mais no presente. Não, o passado já lá vai. Hoje é uma viagem ao passado que o Bernardo me proporciona, porque
De outra maneira não a teria feito. Não é turista no passado. Não. Nem um viajante do futuro. E não é? o futuro não consigo nem naqueles filmes, pá, de ficção científica e tal, não consigo. Não, ela sabe, pá, não deixo, não fico agarrado a um filme que tenha futuro. Interessa-lhe o presente, não é? O presente, sim. E diga-me um prazer do dia-a-dia mundano que lhe dá gozo. Ler, passear. Passear cada vez menos, porque cada vez me custa mais. Mas gostava muito de passear e de andar quilómetros. Mas hoje é ler e ver filmes, ver séries. Pá. Ver séries. Ver séries. Vejo muitas séries. Joaquim, o que é que ainda o move e o faz levantar-se e o faz ter vontade de continuar? Pá, esta senhora. Esta senhora. O amor. O amor. O amor. O amor que eu tenho por ela e o amor que eu todos os dias vejo que ela ainda tem por mim. E sente-se como? No indizível? Não, sinto que não mereço, sabe o que é? Sinto, não, que maçada, lá vem esta. Agora o Joaquim parecia, sabe quem? Não. Amália Rodrigues. Eu não mereço, obrigado. Estou a brincar consigo. Conheceu Amália Rodrigues. Muito bem. Visitou-me no hospital, em Santa Maria. Uma vez estive internado lá. Teve a visita da Amália Rodrigues no hospital? Tive a Amália. E morávamos perto um do outro, ela na rua de São Bento, eu na rua da Imprensa Nunca Nacional. tiveram um romance, pois não? Não, com pena minha, porque era uma mulher lindíssima. Pois era. Interessantíssima. E inteligentíssima. Era. E quando eu a conheci, na Ericeira, para onde ela ia com aqueles senhores com quem ela andava, senhores de mau porte. Ela não, que era de bom porte. Pois é. Mas os senhores eram ligados à banca. E ela ia para a Ericeira e aquelas noites na Ericeira eram fantásticas. Uau. Com ela e com os amigos dela. E ela cantava? Não. Era falar, conversa, as tertúlias. Exatamente. Aquelas tertúlias. Participou nas tertúlias de... Não, conversávamos e falávamos e brincávamos. Eu era muito novo na altura. E lembro-me muito da Amália. E mais tarde viemos a conhecer-nos dessa maneira e eu gostava muito da Amália. Sempre gostei muito da Amália. Muitos de nós. Berta, o que a move é o amor também? Sim, suponho que sim. Amor à família, principalmente à família. Aos meus animais todos lá de casa. Pois, que vivem numa casa com terreno. Com terreno e temos 3 gatas e uma cadela. E à família. Já desapareceram muitos, mas neste momento é o que temos e principalmente o amor à família. Ela refere-se sobretudo à irmã e ao filho. E eu compreendo isso perfeitamente, porque ela tem uma relação muito bonita para mim, que tive sempre uma relação diferente com setores de família que não são os com que ela se dá mais, e aprecio isso muito nela. Que bonito. A vida tem sido boa para si, Joaquim? Tem, muito boa. Tive um avô extraordinário que fez de mim tudo o que eu vim a ser. Tinha um outro avô, o meu avô paterno era extraordinário, ensinou-me tudo. Levou-me à ópera, aos touros,
a tudo que ele gostava. Começou a ser muito boa a vida desde muito cedo e depois preenchida com muita coisa, muito, não é? Até hoje. Muito. E o meu outro avô era diferente, era mais para a cultura, era um marinheiro, era um homem da marinha e das viagens e das aventuras e isso também me... Foi buscar também a ele qualquer coisa, não é? Alguma coisa. Fui buscar aos dois avós e às minhas avós o carinho e isto que a Berta se referia do amor da família. Como é que gostaria de ser lembrado? Eu acho que sei lá, nem sei. Olha que é uma pergunta que nunca fiz a mim próprio. Eu não sei, eu acho que ao fim de algum tempo já ninguém se lembra de mim. Ou lembra-se vagamente. Aquele gajo lembra. Há pouco dizia-me que mesmo com máscara de fato treino aí para a fisioterapia é reconhecido na rua. As pessoas não o esquecem. Não, mas isso é uma recordação muito efêmera. Está fora da antena já há uns anos. Portanto, isto estou a dar esta achega que não será bem assim. Não, mas é uma recordação muito efêmera. É de agora. É de agora, mas já não está em antena há muitos anos. 30 anos. Pois. Está na memória das pessoas. Pois, mas essas pessoas vão desaparecer comigo. Pois, se calhar nada é eterno. No meu tempo. E portanto, não me preocupo com isso. É como lhe digo, o presente é o que me preocupa. O futuro preocupa-me pouco. E o passado? E o passado já lá vai. Foi bom, mas já lá vai. Joaquim, espero que esta conversa dure muito tempo, que seja muito ouvida por muita gente. Obrigado, Joaquim Letria, por este momento, por esta conversa. Obrigado, Berta, também, por ter participado e a contar esta história de amor que aconteceu com um pingo de café no chá, não é? Foi. Joaquim, obrigado. Berta, obrigado. Está a ver, o crime compensa. O crime compensa. Está a ver. Inspirem-se para histórias de amor. Deita-me café no chá e está aqui. E não ficou o caldo entornado. Está a ver. E termina assim esta conversa especial com o jornalista Joaquim Letria e a Berta, que também esteve aqui presente. Obrigado. Espero que tenham gostado e sim, partilhem este podcast com quem vocês gostam. Subscrevam o programa, comentem, classifiquem, passem a palavra e escrevam-nos para o e-mail abelezadaspequenascoisas@impresa.pt. Digam coisas, façam-se ouvir. Mais uma vez a edição áudio é do João Luís Amorim e o genérico deste programa é uma bela criação original do músico Luís Vero. E pronto, é tudo por agora. Bom, estar à frente do Joaquim Letria, isto é uma prova de fogo. Estar aqui a fazer uma entrevista, não é? E aqui a fazer locução perante Joaquim Letria é obra, não é? Bom, vamos a isto. Voltamos para a semana. Até lá, pratiquem a empatia e boas conversas. E boas conversas, não é? É bom desejar isto aos outros. É bom. Tudo pode começar a partir de uma boa conversa. Uma boa conversa é fantástico. Posso falar ainda? Sim. Como ponto final, quero-lhe dar a última palavra. Não, eu era miúdo e morava no Alto de Campolide. E os miúdos da minha idade, nós ficávamos às 3, 4 da manhã a conversar na rua. Conversa. O que contava era a conversa. É o que nos junta, não é? O que nos juntava era a conversa. Juntem-se, conversem. Obrigado. Até para a semana.